Minha tese é que a transformação do Brasil passa pela construção de alternativas institucionais. Os juristas têm um papel central a desempenhar nestas alternativas. Para mudar o Brasil, precisamos, em primeiro lugar, mudar a nós mesmos. Desenvolvo o meu raciocínio em 3 passos. No primeiro passo, o enfrentamento de algumas realidades brasileiras como ponto de partida. No segundo passo, esboço a tarefa de transformação institucional do país. E no terceiro passo, trato da reconstrução da cultura jurídica, como pensamento e como prática. As realidades a enfrentar. A primeira realidade a enfrentar é que o Brasil está travado. E esta trava tem um fundo persistente e uma manifestação circunstancial. O fundo persistente é o descompasso entre a imensa vitalidade brasileira e a negação de instrumentos e de oportunidades. A maioria dos nossos compatriotas. O que é o Brasil? Um caldeirão que fervilha, uma imensa, assombrosa, anárquica energia humana que brota de todos os lados. Mas o Brasil é também o desperdício sistemático dessa energia. Pela condenação de muitos a vidas pequenas e humilhantes. É isto que é persistente na nossa situação nacional. Mas este quadro persistente se apresenta agora com uma característica especial. É a manifestação circunstancial a que eu me referi. Esta manifestação circunstancial tem, por sua vez, 2 aspectos. Um aspecto é o esgotamento de nosso modelo de crescimento econômico, baseado na ampliação do consumo e na produção e exportação de produtos primários, os commodities. Nós evoluímos, nós nos desindustrializamos. É comum agora no Brasil dizer que precisamos passar de uma estratégia de crescimento baseado na expansão da demanda para uma estratégia de crescimento baseada na expansão da oferta, portanto, do investimento. Mas não se compreende comumente o quanto está envolvido nesta passagem. A democratização da demanda é relativamente fácil. Basta dedicar e realocar dinheiro. A democratização da oferta, portanto, do acesso às oportunidades e aos recursos da produção, exige mais do que dinheiro. Exige a reorganização do país, a transformação de nossas instituições. Esta é a assimetria fundamental entre democratizar a demanda e democratizar a oferta.
Por outro lado, uma parte crescente do país, sobretudo a nova classe média, os emergentes, como chamamos, que ascenderam a padrões mais altos de consumo, passaram a exigir, como condição de uma vida decente, serviços públicos de qualidade, serviços que o Estado brasileiro não presta. E estes dois elementos na trava, o esgotamento do modelo de crescimento e a falta dos serviços públicos necessários para construir gente e fazer capacitações, estão ligados. Como vamos providenciar os serviços públicos qualificados sem crescer? E como vamos crescer de outra forma sem ter mais gente qualificada? A segunda realidade a enfrentar não é a trava, é a força que apareceu no Brasil, o novo agente social. Milhões de brasileiros que lutam para abrir ou manter pequenos empreendimentos, que estudam à noite, que se associam a novos clubes ou novas igrejas e que inauguram no país uma cultura de autoajuda e iniciativa. Não querem caridade, querem instrumentos e oportunidades. E esta vanguarda emergente é hoje a linha avançada do povo brasileiro. É a vanguarda que a maioria quer seguir. Vargas organizou uma revolução no século passado, aliando o Estado aos setores organizados da nova economia industrial. Hoje, a revolução brasileira seria o Estado atuar para permitir à maioria seguir o caminho da vanguarda de emergentes. Não é possível fazer isto sem democratizar a oferta. Não basta democratizar a demanda. E não é possível democratizar a oferta sem inovar nas instituições, inclusive as instituições que definem a economia de mercado. Não é para regular o mercado. Não é para contrabalançar as desigualdades geradas no mercado por políticas compensatórias. É para reconstruir o mercado no seu conteúdo institucional e, portanto, na sua expressão jurídica. A terceira realidade a enfrentar é a insuficiência da ideia predominante na política brasileira. Nós temos na nossa vida pública muitos partidos, mas a rigor só temos uma ideia. Poderíamos chamar essa ideia a ideia da Suécia tropical. É uma alusão a uma Suécia mítica, não a Suécia real. O conceito é que podemos manter a nossa estrutura econômica e política e suavizá-la por políticas sociais. Assim é que na política brasileira todos fingem ser social-liberais ou social-democratas. O que é o social? O social é o açúcar com que se procura dourar a pílula do modelo econômico e político existente. Inteiramente incapaz de cumprir a tarefa
que antes descrevi. Desenvolvo esta ideia comparando o Brasil com o país com que nós mais nos parecemos, os Estados Unidos. Dois países de tamanho quase idêntico, fundados na mesma base de povoamento europeu e escravidão africana. Dois países religiosos e pluralistas. Dois países, cada um dos quais é o mais desigual de sua espécie. Os Estados Unidos dos países ricos e o Brasil dos grandes países em desenvolvimento. Paradoxalmente, nesses dois países tão desiguais, a maioria das pessoas continua a pensar que tudo é possível. Mas se temos essas semelhanças, temos também diferenças. E a diferença que conta para a minha intervenção hoje é a seguinte: a cultura política americana sempre viveu sob a sedução da ideia de que os americanos descobriram no momento da fundação de sua república a fórmula definitiva de uma sociedade livre. E esta fórmula teria que ser apenas reajustada de tempo a tempo sob a pressão das crises. O resto da humanidade ou se adapta a essa fórmula ou continua a resvalar na pobreza e no despotismo. É uma forma de idolatria que imensamente enfraquece a democracia americana. Nós vivemos cometendo um pecado inverso, porém igualmente grave, de não acreditarmos em nós mesmos. Por isso, nossas instituições não são nossas, são quase todas importadas. E como roupa emprestada, não serve a tarefa de libertar o país. Inclusive, muitas delas importadas dos Estados Unidos. É o pecado da prostração, tão grave quanto o pecado da idolatria. E onde podemos nós buscar os recursos conceituais para iniciar a construção da tarefa necessária? Tem de ser no direito. Porque o direito é que trata do regime institucional no seu pormenor, na sua realidade concreta, não no plano das abstrações, como capitalismo ou economia de mercado. E se há possibilidade de reconstrução, a reconstrução tem de começar no concreto, mobilizando variantes menores para construir diferenças maiores. Não é possível, porém, aproveitar este potencial do direito sem revolucionar a nossa cultura jurídica. Esse é o ponto a que eu voltarei no terceiro passo do meu raciocínio. Mas agora avanço para o segundo passo, esboçando a trajetória institucional. Temos três grandes projetos a cumprir: a democratização da economia de mercado, a capacitação do povo brasileiro e o aprofundamento da democracia brasileira.
Eu não me proponho aqui e agora a desenhar um sistema institucional. Eu quero apenas dar 5 conjuntos de exemplos para demonstrar como a tarefa da construção institucional é uma tarefa eminentemente jurídica, porque trata dos detalhes. O pensamento institucional não deve ser concebido como arquitetura, como planilha. Deve ser concebido como música, como sucessão de passos. O mais importante sempre de uma proposta institucional é que marque um caminho e que indique na circunstância histórica presente os primeiros passos para trilhar aquele rumo. Vejam o dilema que costuma paralisar qualquer tentativa de debate programático no mundo contemporâneo. Eu proponho algo distante do que existe hoje. Vocês respondem. É bonito, é interessante, mas é utópico. Eu proponho algo próximo ao que existe hoje. Vocês comentam. É factível, porém é trivial. E assim quase tudo que pode ser proposto no clima atual de ideias arrisca parecer ou utópico ou trivial. É um falso dilema que resulta de não compreender a natureza da transformação estrutural e, portanto, do pensamento programático. As mudanças profundas podem acontecer por um método gradualista e fragmentário. E este método é, antes de mais nada, um método do direito, do pensamento jurídico. Como os liberais e os socialistas do século XIX, nós compreendemos hoje o imperativo da transformação estrutural. Porém, ao contrário dos socialistas e dos liberais do século XIX, nós não conseguimos mais confiar em dogmas institucionais. Numa fórmula institucional definitiva. E, portanto, nós precisamos inventar instituições que nos ajudem a descobrir o caminho durante o caminho. Aqui estão 5 exemplos de áreas de inovação institucional vistas sob esta perspectiva. O primeiro terreno é a construção de um novo paradigma de produção, que substitua o modelo atual de crescimento. Eu dou o exemplo da produção industrial. O cerne do sistema industrial brasileiro, instalado no sudeste do país e, sobretudo, em São Paulo, em meados do século passado, é aquilo que os especialistas costumam chamar o Fordismo. É a produção em grande escala de bens e serviços padronizados por maquinária e processos produtivos rígidos, mão de obra semi-especializada e relações de trabalho muito hierárquicas e muito especializadas. Alcança padrões de excelência fabril, porém é relativamente retrógrado em seu cerne organizativo e tecnológico, e só se mantém competitivo no mundo à base de uma grande restrição de retornos ao fator trabalho.
Agora, portanto, nós temos duas tarefas em matéria de transformação industrial e transformação de todos os setores da economia. Uma tarefa é mais conhecida, é fácil. É acelerar no centro industrial do país a passagem para além desse Fordismo tardio, rumo a uma forma de produção centrada no experimentalismo radical e na inovação permanente. Uma forma descentralizada que atenua os contrastes entre os que mandam e os que executam. Mas temos, ao mesmo tempo, uma segunda tarefa muito mais importante e muito mais difícil, que é organizar, fora dos centros industriais do Brasil, uma travessia direta do pré-fordismo para o pós-fordismo. Por que o resto do país tem de primeiro virar a São Paulo de meados do século passado para depois tornar-se outra coisa? No Nordeste, por exemplo, há um empreendedorismo vibrante que surge em todos os lugares, porém inteiramente desequipado. A nossa economia é dominada por pequenas e médias empresas, a grande maioria das quais está empurrada para trás para uma retaguarda produtiva e tecnológica. Se nós conseguíssemos instrumentalizar e soerguer uma pequena parte desta retaguarda, nós faríamos uma revolução produtivista no Brasil. Mas aí enfrentamos um problema que só o direito pode resolver. Hoje no mundo, esta economia nova, criativa, chamada pós-fordista, tipicamente prospera em ilhas, em setores avançados, pouco vinculados ao resto da economia nacional. Porque na maior parte da economia nacional faltam os pressupostos de conhecimento, de associação e, portanto, de capacidade de confiar nos outros. Falta o requisito pré-fordista ao pós-fordismo, a passagem do trabalho artesanal qualificado a um trabalho tecnológico altamente avançado. Para disseminar o vanguardismo fora das vanguardas, é preciso construir um novo direito privado e um novo arcabouço institucional. Por exemplo, um direito contratual organizado em torno dos contratos relacionais incompletos. Uma forma de parceria entre os governos e as pequenas e médias empresas que rejeite a escolha entre o modelo americano de um Estado que regula as empresas à distância e o modelo do Nordeste asiático de imposição de uma política industrial unitária. Uma forma de coordenação estratégica entre governos e empresas descentralizada, pluralista, participativa e experimental. E, ao mesmo tempo, entre esses produtores, regimes de concorrência cooperativa, quer dizer, regimes que permitam aos pequenos e médios produtores continuar competindo uns contra os outros, enquanto ao mesmo tempo cooperam, fazem um tirão de recursos, ganhando economia de escala. O que é isto? Não é regular a economia de mercado, é reinventar a economia de mercado para democratizá-la e disseminar o vanguardismo fora da vanguarda. O segundo projeto de transformação institucional é a reorganização da relação entre o capital e o trabalho. Hoje no Brasil, como na maior parte do mundo,
uma porção crescente da força de trabalho está condenada a situações de trabalho precária. Por exemplo, o trabalho temporário ou terceirizado. Aquilo que nós entendemos ser a forma natural da organização do trabalho, a reunião de uma força de trabalho estável em grandes unidades produtivas, sob a égide de grandes empresas, parece ser agora uma anomalia, prevalecente num breve interlúdio entre os meados do século XIX e o século XX. A produção e o trabalho voltam a ser organizados no mundo como eram organizados antes de meados do século XIX, na forma de uma rede descentralizada de arranjos contratuais, agora em escala global. E o que é que isto vai significar para os trabalhadores? Vai significar uma insegurança econômica universal. Eles, os temporários e terceirizados, os precários, não estão protegidos pelo direito de trabalho tradicional. Nós teríamos de construir, ao lado do regime jurídico atual do trabalho, um segundo regime, capaz de proteger, representar e organizar a maioria cada vez mais precária. Do contrário, o Brasil, preso na prensa entre economias de trabalho barato e economias de produtividade alta, será empurrado para baixo. Quando nós só temos futuro apostando na qualificação do trabalhador e na valorização do trabalho, portanto, para cima. Não podemos organizar essa escalada de produtividade que reforce o trabalho nas suas relações com o capital, sem inovar no direito, neste caso, no direito do trabalho. Esses primeiros dois projetos têm a ver com a democratização da economia de mercado. Os seguintes dois projetos dizem respeito à capacitação do brasileiro. O terceiro projeto é a reorientação radical do ensino público. Nós temos no Brasil um ensino antagônico à nossa cultura, um ensino dogmático, enciclopédico, que é a antítese da anarquia criadora que caracteriza o Brasil. É como se na falta de guerras nós tivéssemos decidido fazer guerra contra nós mesmos. O ensino de que precisamos para reorganizar a economia e o país, em primeiro lugar, o ensino que rejeite o foco na memória e na informação, em favor do foco na capacitação analítica e sintética, no cultivo das capacitações de análise verbal e numérica, no básico. Em segundo lugar, é um ensino que repudia o enciclopedismo superficial, em favor do uso seletivo e aprofundado da informação como ocasião para a capacitação analítica. Em terceiro lugar, é, portanto, um ensino que se recusa a separar ensino geral para as elites e ensino técnico para as massas. Um ensino geral analítico combinado com um ensino técnico que, em vez de priorizar as profissões rígidas,
prioriza as capacitações práticas e conceituais genéricas, que são exigidas pela economia do futuro. Em quarto lugar, é um ensino que na sala de aula, em todos os níveis, prefere a cooperação em aprender e ensinar, a combinação de individualismo e autoritarismo que caracteriza a nossa tradição pedagógica. E em quinto lugar, é um ensino que insiste em abordar toda a disciplina, do início do processo educativo ao final, dialeticamente. Quer dizer, nada deve ser ensinado, senão de pelo menos dois pontos de vista contrastantes. Toda matéria deve ser ensinada pelo menos duas vezes, de duas perspectivas antagônicas. A única forma segura de libertar a mente. E como é que num país grande, desigual e federativo como o nosso, podemos operar esta revolução? É necessário reconciliar a gestão local das escolas com padrões nacionais de investimento e de qualidade. Nenhuma criança deve ser condenada a ter um ensino insuficiente pelo acidente de haver nascido no lugar mais pobre. Para isso, precisamos de três instrumentos. Um sistema nacional de avaliação, que já temos em bastante medida, um mecanismo para redistribuir recursos de lugares mais ricos para lugares mais pobres, e um procedimento que associe os três níveis da federação em órgãos conjuntos capazes de intervir numa rede escolar local que falhou, de assumi-la temporariamente, de consertá-la e de devolvê-la consertada. Portanto, o federalismo cooperativo. A tarefa da escola numa democracia não é ser um instrumento do Estado ou da família. A tarefa da escola numa democracia é ser a voz do futuro. A escola deve reconhecer em cada criança um profeta tartarugo. O quarto projeto de transformação é uma reconstrução na maneira de prover os serviços públicos para qualificá-los. Eu disse antes, não podemos ter gente capacitada sem ter serviços públicos de alta qualidade. E hoje o que temos no mundo e no Brasil, a título de provisão de serviços públicos, é uma espécie de Fordismo administrativo. Quer dizer, é a provisão de serviços públicos padronizados de baixa qualidade pelo aparato burocrático do Estado. E o que quer dizer de baixa qualidade? Quer dizer de qualidade mais baixa do que os serviços análogos que podem ser comprados no mercado por quem tem dinheiro. A única alternativa a este Fordismo administrativo parece ser a privatização dos serviços públicos a favor de empresas movidas por objetivo de lucro. Mas há uma opção muito melhor. O Estado continua a assegurar os mínimos universais, o chão. E o Estado opera na vanguarda, desenvolvendo serviços mais complexos e custosos. O teto. Mas na grande área entre o chão e o teto, o Estado convoca, prepara, financia, coordena, instiga a sociedade civil independente para que ela participe da provisão competitiva e experimental dos serviços públicos. É a melhor maneira de qualificá-los.
experimentalmente, ao mesmo tempo que se provoca a auto-organização da sociedade civil fora do Estado. O quinto projeto que dou como exemplo é a inauguração de uma democracia de alta energia no Brasil. Entendo que uma democracia de alta energia é uma democracia que consegue atender a 3 critérios entrelaçados. Em primeiro lugar, é uma democracia que consegue dominar e transformar as estruturas, em vez de simplesmente intervir episodicamente nelas. Em segundo lugar, é uma democracia que enfraquece o reino dos mortos sobre os vivos. E em terceiro lugar, é uma democracia que atenua a dependência da mudança de crise. Nas democracias que existem no mundo hoje, e certamente na nossa, a regra é: sem crise não há mudança. Estas democracias falhas são organizadas para isso. Como a democracia dos Estados Unidos, que copiamos no Brasil, um princípio liberal de fragmentação do poder, associado a um princípio conservador de desaceleração da política. É o regime madisoniano dos reis de contrafreios, dos freios de contrafreios. Como é que construiríamos, dando conteúdo institucional, uma democracia de alta energia? Em primeiro lugar, inovações institucionais que elevem a temperatura da política. O nível de engajamento popular organizado na vida pública. Não devemos ter de escolher entre uma política institucional fria e uma política anti-institucional quente. Não devemos ter de optar entre Madison e Mussolini. Podemos ter uma política que seja calorosa e institucional ao mesmo tempo. Em segundo lugar, inovações que acelerem o passo da política. Ou antes, permitam resolver impasses rapidamente pelo engajamento do eleitorado. Agora, periodicamente se propõe no Brasil substituir o presidencialismo americano falho por um parlamentarismo europeu que no Brasil seria igualmente falho. O presidencialismo americano é organizado para dificultar a transformação da sociedade pela política. O líder é eleito prometendo mundos e fundos à massa e o regime inibe a transformação. E o parlamentarismo europeu, adotado numa sociedade como a nossa, numa realidade política como a nossa, significaria concentrar o poder em oligarquias políticas e partidárias que querem tudo menos transformação estrutural. Manter, por enquanto, o potencial plebiscitário do regime presidencial, mas equipar o regime presidencial com instrumentos para resolver rapidamente os impactos. Por exemplo, permitindo tanto ao presidente como ao Congresso convocar, diante de um impasse, eleições antecipadas. Desde que as eleições fossem sempre bilaterais para os dois poderes, de tal modo que o poder que exercesse a prerrogativa constitucional teria de pagar o preço de correr risco político. E um terceiro conjunto de inovações seria flexibilizar e radicalizar o nosso federalismo para permitir que
diferentes setores da sociedade ou localidades do país optassem fora das soluções gerais e criassem contramodelos do futuro nacional. Não há uma oposição necessária entre decisão central forte e devolução ou descentralização radical. Os dois se podem complementar. E uma quarta série de inovações começaria a enriquecer a democracia representativa com elementos de democracia direta e participativa, sem enfraquecer as garantias individuais. É um tema de fundamental importância para nós, porque nós aprendemos a evitar as guerras e a ruína econômica, que na história moderna do Ocidente sempre foram os dois fatores que impuseram a mudança. E por isso, no Brasil, em vez de ter transformação, nós temos sempre cooptação. O país se sente dominado e sangrado por um condomínio de lobbies, de minorias organizadas. E a maioria do povo brasileiro não consegue quebrar esta camisa de força. Para quebrá-la é preciso inovar nas instituições políticas. Agora eu avanço para o terceiro passo da minha argumentação, a transformação da cultura jurídica. Tanto como pensamento, quanto como prática. O que é o direito? Os nossos interesses e os nossos ideais estão sempre pregados na cruz das instituições e das práticas. O lugar desta crucificação é o direito. O direito é a forma institucional da vida do povo, vista em relação aos interesses e aos ideais que supostamente justificam esses arranjos. Agora que nós não mais acreditamos em transformações guiadas por abstrações, como o socialismo ou o capitalismo, precisamos construir um material para as mudanças de dentro para fora e de baixo para cima, com os materiais que existem, usando-os na penumbra do possível adjacente, dos próximos passos, mobilizando as pequenas variações para construir as variações maiores. E essas pequenas variações estão expostas no direito. É no direito que nós podemos começar a derrubar a ditadura de não alternativas que existe no mundo. Para isto, porém, nós temos no Brasil duas tarefas. Uma tarefa de transformação do pensamento e uma tarefa de transformação da prática do direito. Agora, nos países ricos do Atlântico Norte, há um consenso de que a sequela ao formalismo doutrinário de uma época anterior é uma nova concepção do direito. O direito visto como um sistema idealizado de princípios e de políticas públicas que guiam a interpretação. Esta concepção do pensamento jurídico está sediada nos Estados Unidos e na Alemanha. E desses dois lugares é disseminada mundo afora.
E nós no Brasil também recebemos esta concepção como se fosse a onda do futuro, mas não é. É uma onda que devemos repudiar. É uma forma que impõe a nós e a todos um triplo custo. Em primeiro, é uma mistificação. O direito não é um sistema, muito menos um sistema que mereça idealização. O direito é sempre um conjunto de contradições, com soluções dominantes e discrepantes. E as soluções discrepantes podem virar pontos de partida de soluções dominantes amanhã. Compreender a realidade contraditória do direito é o primeiro passo para mobilizar o direito a serviço da transformação. O segundo custo é o custo da usurpação do poder democrático. O jurista adota essa concepção do pensamento jurídico, porque em nome dessa sistematização idealizadora, ele se substitui às instâncias democráticas, finge interpretar o direito e, na realidade, faz ele mesmo o direito. E, em terceiro lugar, é uma maneira de inibir e paralisar a dialética entre instituições e práticas de um lado e ideais e interesses de outro, que é um mecanismo de transformação. O pensamento jurídico tem duas vocações. Uma vocação maior e uma vocação menor. A vocação maior é uma vocação profética. O que faz o profeta? O profeta vê uma vida maior, vê além. Mas o profeta combina o ensino visionário com a ação exemplar e demonstra aqui e agora exemplos antecipados do futuro que ele prega. Assim deve fazer o jurista, descobrindo e mobilizando as contradições e variações para começar a construir as alternativas. E a vocação menor do pensamento jurídico é guiar a interpretação profissional do direito, sobretudo na situação jurisdicional. Quando rejeitamos o formalismo doutrinário do século XIX, não precisamos substituí-lo por uma nova versão da mesma coisa. Há um indício na visão que foi advogada no final do século XIX e no início do século XX por juristas como Yerry, Holmes e Genin. Uma concepção finalística do direito que interpreta o direito à luz da atribuição de propósitos ou de interesses ou de ideais, mas sem a pretensão de desfigurar o direito e representá-lo como um sistema indivisível, como faz este pensamento que nós estamos recebendo erradamente, como se fosse a onda do futuro. A segunda tarefa é a tarefa da transformação da prática jurídica. Há dois papéis disponíveis do jurista ou do advogado. O papel acadêmico é ser um mapeador do direito, que registra o direito positivo, que estuda a sua história e as suas consequências, que pelo menos faça isso sem mistificar o direito. E há um segundo papel, que é o jurista como um representante de interesses privados
ou de interesses do Estado. Mas o caminho que eu proponho exige a construção de um terceiro papel. O jurista que não se coloca apenas como agente de interesses privados ou de interesses do Estado, mas que assiste e informa a cidadania na transformação estrutural. O jurista no exercício da vocação profética. A resposta à pergunta quem é o profeta numa democracia é todos. Numa democracia, todos têm de possuir e exercer o poder profético. E o papel do jurista não é alegar uma prerrogativa de poderes proféticos, mas assistir a todos na disseminação do poder profético. Ele se coloca ao lado de interesses coletivos. E num contraste, numa dialética de visões contrastantes desses interesses. No Brasil já há um primeiro elemento, um indício disso, nos procedimentos destinados a tutelar os interesses coletivos. Mas não vão viver, não vão ter eficácia e realidade se não reconstruirmos o nosso pensamento jurídico e a nossa prática jurídica. O caminho que propus nesta intervenção exige, em primeiro lugar, uma ruptura do colonialismo mental que sempre predominou no Brasil. Nós estamos acostumados a seguir a onda. Eu estou defendendo repudiar a onda e desbravar outro caminho. E, em segundo lugar, exige algo que é sempre inesperado e inexplicável. Que dentro de alguns indivíduos, de muitos indivíduos, haja um momento de arrebatamento. Que eles vivam uma experiência de arrebatamento. O arrebatamento torna possível o desassombro. O desassombro traduzido em ação produz a esperança. Do casamento da esperança com a imaginação. Sobretudo para nós juristas, a imaginação institucional. Nasce algo que quero para o Brasil, com mais ardor do que sei entender ou explicar. Grandeza.